Galera, ainda bem que eu não fui no jogo ontem, eu tive um compromisso familiar, porque senão eu morreria no jogo com a raiva que eu fiquei. Inclusive, onde eu estava, no evento que eu estava, eu não conseguia largar o celular e vendo ali a situação que estava acontecendo no estádio Newton Santos. Eu acho que o primeiro ponto é o Botafogo investigar a fundo o que aconteceu com a luz do estádio Newton Santos. Se foi a Light, se não foi, se faltou no bairro, se não faltou. A Light presta serviço horrível realmente, eu como cidadão carioca aqui, sei disso, minha opinião, que é horrível o serviço, mas assim, o Botafogo precisa investigar o que aconteceu, se foi falta de manutenção, se não foi, porque um erro desse, nesse período do campeonato, é realmente uma coisa que pode prejudicar muito o clube, cara. Não poderia ter ocorrido e o Botafogo precisa investigar o que aconteceu, porque foi muito estranho, eu nunca vi antes na história do estádio Newton Santos isso acontecer. Eu já vi a luz cair, ficar um tempão fora, voltar, eu já vi muitas coisas. Mas isso acontecer de não conseguir ter jogo foi realmente a primeira vez. O Botafogo precisa investigar o que aconteceu, que falha que foi, aonde surgiu isso, porque assim, realmente é uma situação muito estranha e muito ruim para o Botafogo. Muito ruim para o Botafogo, porque a resolução que a CBF deu para a situação foi uma resolução, perdoe a palavra, mais escrota, pífia, ridícula. Assim como a federação é. Não vejo a hora dos clubes juntarem, fazer a liga e sair das mãos dessa federação. Eu tenho vergonha de dizer que eu torço para uma instituição que faz parte de um campeonato organizado pela CBF. Eu acho que a seleção brasileira hoje já é o reflexo da CBF, já está refletindo em campo na seleção. Por isso estão passando vergonha aí, empatando com a Venezuela, perdendo para o Uruguai, enfim. É realmente ridícula. A Confederação Brasileira de Futebol é ridícula, tá bom? Minha opinião, eu posso dar ainda aqui minha opinião, né? Então, assim, ridícula a Confederação Brasileira de Futebol. A maneira que ela solucionou esse problema é totalmente prejudicial ao Botafogo, cara. Eu vou colocar aqui na tela aqui pra mostrar pra vocês, que a nossa página botou ontem. Cadê? Até bugou aqui. Tá aqui, ó. A decisão ridícula da CBF fez o Botafogo ser prejudicado 3 vezes, tá? Os próximos 45 minutos aí, 39, enfim, minutos jogados, vão ser sem torcida. Então prejudicou a galera que comprou ingresso. Você que comprou ingresso, você só viu um tempo de jogo, basicamente. Você não viu aí o restante do jogo. Isso é um absurdo. Isso vai aí, segundo o jornalista aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive contra artigos aí da própria confederação. Então, assim, isso é um absurdo. Então, o Botafogo vai jogar sem torcida. Sem torcida no final do segundo tempo. Prejudicado. Além disso, eles adiaram a partida contra o Fortaleza, que o Fortaleza iria entrar com o time reserva, muito provavelmente, porque é a partida antes da Copa Sul-Americana. Então o Botafogo foi prejudicado mais uma vez. O Fortaleza deve jogar agora com o time titular em outra data. Você que comprou aí passagem, você que comprou ingresso para o jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, daqui a 3 dias, enfim, já foi prejudicado também. Então a CBF prejudicou os torcedores do Botafogo 2 vezes com essa decisão. O que comprou ingresso só se garantiu seu check-in, enfim, para ver o jogo contra o Atlético Paranaense só viu um tempo, basicamente. E o torcedor que ia viajar, que comprou passagem, que comprou hotel, hospedagem, enfim, comprou ingresso fora, que agora também vai ter que se virar para dar um jeito na situação. Então a CBF, uma vergonha, até com quem acompanha, ou não é só com os clubes, quem acompanha ela prejudica. Ela consegue prejudicar o torcedor com as decisões dela. E o terceiro é que o Botafogo e o Fortaleza pode acontecer na data FIFA. Isso significa que o Botafogo, além de agora enfrentar o Fortaleza titular, né, que seria o reserva agora, além de enfrentar o titular, muito provavelmente, ele ainda deve perder pelo menos 2 jogadores convocados. Provavelmente o Adriel, o Cuesta, isso se o Tiquinho não for convocado. Então, além de não enfrentar mais o Fortaleza reserva, enfrentar o Fortaleza titular, o Botafogo vai com menos 2 jogadores, provavelmente, se o jogo ocorrer na data FIFA. Então a CBF prejudicou o Botafogo triplamente, tá bom? E aqui, ó, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu separei aqui o setor visitante. Se eu não separei, eu vou agora, ao vivo aqui, junto com vocês. Setor visitante, ele mostrou aqui, cara, que ele tinha comprado aqui o setor pro Fortaleza, aparentemente, naquele momento que ele fez a postagem ontem, antes do ocorrido, inclusive ele botou aqui, nós viemos terça em Fortaleza, enfim, aparentemente tinha esgotado o setor do Botafogo lá. E essa galera que comprou ingresso, que não é de lá, que viajou, que comprou passagem, que comprou hotel, em CBF, pra assistir o campeonato organizado por você, o que essa galera faz? O que essa galera faz, CBF? Comprou ingresso, comprou passagem, né? O que ela faz? Porque você decidiu jogar os 39 minutos que faltam, você não adiou os 39 minutos. Poderia adiar os 39 minutos, mas não adiou. Você botou pro dia seguinte, adiou algumas horas, basicamente, colocou esse jogo sem público,
sem público, prejudicou o torcedor que comprou ingresso para assistir o jogo do seu campeonato e prejudicou o torcedor do Botafogo que comprou ingresso para ir para Fortaleza. E prejudicou o Botafogo, que vai jogar sem público, metade de um jogo praticamente, e vai enfrentar o Fortaleza totalmente diferente do que iria enfrentar terça-feira, que está focado em outro campeonato. Além de prejudicar de novo o Botafogo com possíveis jogadores do Botafogo que devem ir para sua seleção. A ridícula seleção de vocês hoje em dia. Então, assim, me diz, CBF, é um campeonato justo? É um campeonato que a gente pode considerar um campeonato justo? Eu não considero. Eu, como botafoguense, estou me sentindo totalmente prejudicado. Totalmente prejudicado. Numa reta final de campeonato, o líder do campeonato é totalmente prejudicado, jogando metade de um jogo praticamente sem público, isso sem ter sofrido punição por causa de um problema de energia, que pode acontecer com todos os clubes, e que ontem, estranhamente, de uma maneira bizarra, aconteceu no estádio do Newton Santos. Entendeu? E eu não tô culpando ninguém quando eu falo estranhamente. Tô culpando, a princípio, o Botafogo. Mas eu digo que tem que ser investigado pelo clube o que aconteceu no estádio do Newton Santos. Porque isso nunca aconteceu antes. E eu digo estranhamente justamente porque isso nunca aconteceu antes. Então é um episódio estranho, porque nunca aconteceu antes, primeira vez, então é um episódio estranho porque é fora do normal. Então o clube tem que investigar, tem que se assumir a responsabilidade e mudar aquilo. Agora, tem que investigar pra ver o que aconteceu. Mas a resolução que a CBF fez pra esse problema é ridícula. É ridícula e prejudica totalmente o Botafogo. Totalmente o Botafogo. Inclusive, cara, vai contra, tá? O próprio regulamento, segundo o jornalista aqui, Thales Machado, que postou no Twitter, tá? A princípio iria contra o artigo 21, que garante que o torcedor que pagou o ingresso tem acesso ao estádio na continuação do jogo. E também iria contra o artigo 26, que fala que a regra de 66 horas de descanso, aí de intervalo entre os jogos para os atletas, não vale em caso de nova disputa de partida. Então não precisaria ser usada essa regra para adiar o jogo contra o Fortaleza. Aqui o Thales Machado, jornalista aqui, refutou a CBF. E aí, CBF? E aí? Ele tá errado? Seus artigos estão mal escritos? Existe alguma outra interpretação? Qual é a situação? Me diz, não sei. Não sei. Tá, não sei. E parece que a iluminação do estádio foi resolvida, né? Foi resolvida e hoje vai ter jogo. A resolução foi ocorrida. E hoje vai ter jogo tranquilamente. Então, assim, é complicado. É complicado. É muito complicado, galera. É muito complicado. Primeiro ponto, Botafogo, investigar o que aconteceu, multar a empresa que presta serviço para vocês, reformar a parte elétrica do estádio, não sei o que foi. Segunda coisa, a Light botou a culpa no Botafogo. Será que realmente foi do Botafogo? O Botafogo tem que investigar e ver se realmente foi do Botafogo ou não. Terceira coisa, tem que entrar com uma representação, alguma coisa com a CBF, porque a resolução que ela deu para a situação é totalmente prejudicial ao clube. Então, nós torcedores, jornalistas, enfim, tem como informar, tem como chegar aqui e reclamar. Agora, o clube tem um papel institucional de defender a instituição, de defender o Botafogo. Então, assim, alguma coisa tem que ser falada, tem que ser feita. Porque eu, como torcedor, estou me sentindo totalmente prejudicado. E o torcedor que comprou o ingresso não está prejudicado só pelo clube sendo prejudicado. Está prejudicado também no bolso, porque ele paga para ver o jogo completo e está vendo metade de um jogo, praticamente. E o torcedor que vai viajar para Fortaleza, já comprou, enfim, pior ainda. Então, assim, o Botafogo tem que defender seus torcedores. Não pode simplesmente aceitar e acatar uma decisão bizarra, ridícula dessa da CBF, que poderia ser feita de forma mais simples, talvez adiando esse jogo de 39 minutos. Não sei, entendeu? Mas a maneira que foi totalmente prejudicial para o Botafogo, prejudicial para o líder do campeonato e pode impactar bastante a briga pelo título. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, galera. Deixa seu like se tu puder. Tô até rouco aqui. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Vamos torcer para o Pai do Céu abençoar a gente com um golzinho aí nos próximos 9 minutos, no jogo daqui a pouco, né? Felizmente vai ocorrer daqui a pouco mesmo. E que a gente garanta esses 3 pontos e consiga vencer acima de tudo, acima de todos. Porque, assim, apesar de tudo, de todos, o Botafogo tem que estar acima de tudo e de todos. Essa é a grande verdade. O Botafogo é uma persona não grata, o Botafogo sempre foi prejudicado.
desde 2007, 2010. A gente já tá acostumado com isso. A gente já tá acostumado com isso. Agora, o Botafogo tem... Por isso que a gente não canta vitória antes da hora. Enquanto houver chances, o Botafogo pode ser prejudicado. Agora, cabe ao Botafogo lutar e conseguir se impor melhor. Porque aceitar isso foi uma coisa pífia, uma coisa ridícula. E assim, eu espero que apesar da péssima federação, apesar desse absurdo que tá acontecendo, o Botafogo consiga conquistar esse título, tá bom? Enfim, galera, muito obrigado. Fico por aqui e mais tarde a gente volta aí, tá bom? Um grande abraço.